E aí, galera, beleza? Vamos iniciar aqui a nossa semana 15 pré-aula, onde o tema da pré-aula hoje é a força de atrito. A gente tem muito para falar sobre a força de atrito, tá certo? É muito recorrente esse tema nas provas que você vai enfrentar, tá bom? Então vamos ficar de pé para começar a explicar um pouquinho sobre as forças de atrito. Vamos nessa. Cá, puxar a cadeirinha. Para a gente começar nessa brincadeira. Bom, primeiro, origem da força de atrito, tá? A força de atrito, a origem da força de atrito é eletromagnética e a força de atrito tem também origem mecânica, tá bom? A origem eletromagnética tem a ver com as forças de interação. Forças de interação. Superfícies, quando estão uma sobre a outra, elas interagem. Então essas forças intermoleculares ou entre moléculas, tá, dão origem, fazem parte da origem da força de atrito. E a origem mecânica tem a ver com as rugosidades, tem a ver com as imperfeições, tá? Então hoje a gente sabe, hoje a ciência sabe que o atrito tem essa origem dupla aqui, tá? Ele tem origem eletromagnética e ele tem origem mecânica, e não somente a origem mecânica, como imaginava-se antigamente. Antigamente imaginava-se que a origem do atrito era estritamente mecânica, não é, tá? Foram eliminadas as rugosidades entre duas superfícies que estavam em contato uma com a outra e nem por isso o atrito zerou, tá? É óbvio que o atrito reduziu, tá? Mas em compensação, pense assim, que na hora que você reduz as rugosidades, os corpos que estão um sobre o outro começam a interagir um pouco mais, que a distância entre eles diminui. Macroscopicamente você vai achar que é a mesma distância, mas microscopicamente essa distância diminui entre eles. E aí as forças intermoleculares dão até uma potencializada, tá? Então hoje essa é a ideia que a gente tem da origem da força de atrito. Intermolecular e mecânica. Bom, e aí a gente vai para os tipos de atrito. Tipos de atrito. Vamos primeiro conversar sobre esse atrito aqui, o atrito estático. E sobre o atrito estático, a primeira coisa que eu queria escrever, e eu vou provar, é que o atrito estático ele é uma força variável. O atrito estático ele é uma força variável. Ele não é uma força constante. Se não, vejamos esse exemplo aqui. Vê? Vamos imaginar que existe um corpo sobre uma superfície e que eu aplico uma força. Deixa eu ver como é que está só a visualização aqui, rapidinho, do que você. Tá, beleza, legal. Então, que eu aplico uma força variável nesse corpo, tá? Que eu comece com uma força F aplicada nesse corpo. Vamos supor que esse corpo fique em repouso. Então, terá aqui uma força de atrito atuando nele, onde a força aplicada será numericamente igual à força de atrito, beleza? Se o corpo estiver em repouso, a força aplicada é numericamente igual à força de atrito. Até aqui tudo bem. Pense comigo, faz de conta que essa força é de 50 newtons, tá? O atrito aqui seria 50 newtons. Se eu aumentar um pouco mais essa força para 60 newtons e esse corpo permanecer parado, o atrito agora não pode ter o mesmo valor de antes. Se quando era 50, aqui era 50. Se eu aumentar para 60 e esse corpo permanecer parado, o meu atrito aqui vai ser 60. Porque o meu atrito tem que aumentar de acordo com a força que está sendo aplicada aqui. Beleza? F, força de atrito. Aí eu aumento essa força para 70. O atrito não poderá ser 60, muito menos 50. Ele vai ter que aumentar para 70. Então isso aqui vai provar que o atrito estático é uma força variável. Ele é uma força que vai aumentando de acordo com a solicitação que esses dois materiais passam a ter. Mas tem um limite, tá? Tem um limite que é a situação de iminência de movimento. Na situação de iminência de movimento, o corpo está quase se movimentando. Nessa situação, a força será igual à força de atrito ainda, porque ele está parado. Mas esse atrito ele será chamado de atrito máximo. Então, é esse atrito máximo
que você já deve ter visto em sala de aula, o seu professor falar, que você calcula fazendo Mi vezes a normal. É esse atrito máximo, está tudo visualizando tranquilo, tá? É esse atrito máximo que você diz que é um Mi vezes a normal. Tira essa cadeira aqui, eu prefiro outra cadeirinha que é um pouquinho menor. Deixa eu puxar essa cadeira pra cá. Sou mais tradicional, prefiro essa bichinha aqui que é menor, que é mais fácil de a gente movimentar. Até porque eu dou aula em pé. Deixa eu puxar pra cá. Ela é bonitinha essa preta, mas eu prefiro essa daqui. Beleza, acho que atrapalha menos vocês. Pronto, então, ó. Mi vezes a normal, onde esse Mi aqui é exatamente o coeficiente de atrito. Esse Mi é exatamente o coeficiente de atrito, que é uma grandeza, primeiro, que é adimensional. Então, esse Mi aqui, que é o chamado coeficiente de atrito, ele é uma grandeza adimensional. Ele não tem unidade, tá certo? E ele depende das duas superfícies, dos dois materiais. Beleza? Não vai existir coeficiente de atrito estático da borracha. Não, é coeficiente de atrito estático entre a borracha e tal coisa. Entre fulano e beltrano. Então é sempre entre as superfícies, não é de uma superfície só. É entre as superfícies. Então esse aqui é o chamado atrito estático. É uma força variável. É uma força que aumenta de acordo com a força aplicada, mas que tem um limite. E esse limite, quando atingido, é esse atrito máximo que os senhores vão poder calcular, fazendo o produto do coeficiente de atrito vezes a força normal. Tranquilo? Beleza. Aí a gente vai para o outro tipo de atrito. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para você. Quer ver uma das maneiras de se encontrar o atrito estático máximo assim? O coeficiente de atrito. Você põe o corpo num plano inclinado de um certo ângulo aqui, θ. Tá? Então você vai ter atuando nesse corpo a força peso. Você vai ter atuando aqui a força normal. E você vai ter atuando aqui a força de atrito. Vamos supor que esse corpo esteja apoiado e existe um atrito aqui e que ele esteja na iminência de deslizar. Eu vou aumentando esse ângulo, aumentando o ângulo, aumentando o ângulo. Chega uma hora que ele fica na iminência de deslizar. Na hora que ele ficar na iminência de deslizar, ele ainda estará em repouso. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou decompor aqui essa força. Que força? Força peso. A gente já falou sobre o processo de decomposição da força peso. Então, na hora que eu fizer a decomposição, esse ângulo aqui é o ângulozinho θ, foi falado na aula já de vetores. Então, essa componente aqui é PY, essa componente aqui é PX. PY e PX. Essa componente que vai ficar aqui, que é a componente do peso PY, ela vai ser numericamente igual a normal. Então, a PY é numericamente igual a normal e a PX, que é a que vai ficar aqui, PX, é numericamente igual ao atrito. Então, PY é igual a normal e PX é igual a força de atrito. Tá? Eu posso unir essas duas informações. De que maneira? Bora lá. Eu vou dizer que o PX é numericamente igual ao atrito, que ele é. Atrito máximo, tá? Quem é o PX? O PX é Mi, é o peso, desculpa, vezes o seno de θ. PX, que é esse aqui, é vezes o seno. Isso foi falado. E a força de atrito é Mi vezes a normal. Mas quem é a força normal? A normal é o PY. Então eu vou ficar com P seno igual ao PY, que é o P cosseno, vezes o Mi. Sabe o que foi que tu fez? Repito. P seno eu mantive e a normal não é igual ao PY, sendo que o PY é esse daqui, que é o P cosseno. O PY é esse daqui, ó, que é o P cosseno, porque ele está colado com o ângulo. Então, eu vou poder cortar aqui. Então, eu fico que o Mi
Então, μ vai ser numericamente igual a tangente de θ. César, tu quer dizer então que toda vez o μ é igual a tangente do ângulo? Não. É só na situação em que ele estiver na iminência de movimento no sistema convexo. Você não deve tomar isso aqui como uma equação. Você tem que entender que isso aqui é um método utilizado para se encontrar o coeficiente de atrito entre duas superfícies. Você bota dois blocos dessas superfícies um sobre o outro, sendo que um deles é um plano inclinado e você leva até a situação de iminência de movimento. Como o Enem gosta de situações que envolvem experimentos, cálculo de constantes, enfim, aí é legal você ficar sabendo disso daí, mas você não precisa decorar, tá, essa equação, até porque isso é para um caso específico, só para que você encontre o valor do coeficiente de atrito. Beleza. Dito isso, printa a tela, tá? Lembrando que o cara tem que estar na iminência de movimento, para que você possa substituir pelo μ vezes o atrito, vezes a normal, para achar o atrito. Agora a gente vai para a situação de atrito dinâmico ou atrito cinético. O atrito dinâmico, o corpo já disse, o corpo está em movimento, tá? Porém, o atrito dinâmico você pode considerar como uma força constante. Tá? Você pode considerar como uma força constante, não tem problema nenhum, tá certo? Essa força de atrito dinâmica, você vai poder encontrar fazendo assim. μ vezes a normal, sem nenhum problema, tá? Onde esse μ não é o coeficiente de atrito estático, é o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Que não necessariamente é igual ao estático, indo mais para o lado prático, não é igual ao estático. Mas às vezes a diferença é tão pequena que você considera que esse μ estático é igual ao μ dinâmico, tá? Mas normalmente não é, tá certo? Então, depois dessas informações, a gente já pode montar um gráfico aqui. Que é o gráfico da força de atrito em função da força aplicada. Esse gráfico ele será assim. Toda vez que eu alterar o valor da força, eu altero o valor do atrito. Altero o valor da força, altero o valor do atrito. Sendo que chega uma hora que essa força de atrito vai atingir o valor máximo, força de atrito máxima. A partir daqui, se eu aumentar um pouco mais a força, esse atrito passa a ser cinético, que é praticamente constante e é menor do que o atrito estático, tá bom? Esse ângulo aqui é de 45 graus, porque os valores de F da força de atrito, até que o corpo atinja a situação de iminência de movimento, são valores iguais, tá certo? Então esse aqui, razoavelmente, seria o gráfico da força de atrito aplicada em um corpo de maneira progressiva, aumentando o valor da força para o atrito aumentar, até que ele atinja o movimento dele. Tranquilo? Beleza, vamos a algumas curiosidades que eu acho legal serem trabalhadas aqui. Primeira das curiosidades, área. Tá? O atrito independe da área. Sabe como é que a história é? A força de atrito independe da área. A força de atrito independe da área. Você tem duas maneiras de se convencer. Ou olhando a própria equação, ou imaginando isso daqui. Quando você olha para a equação, você percebe que se eu colocar esse corpo aqui sobre uma superfície assim ou assim, os materiais envolvidos são os mesmos. É o material da pele da minha mão, tá? Do tecido aqui, com esse plástico. Ou assim, os materiais são os mesmos. Então é o mesmo coeficiente de atrito. E a força normal, quer esse corpo esteja assim, quer esse corpo esteja assim, a força normal é a mesma. Tá? Então a força de atrito também será a mesma. O que pode dificultar, é a forma como esse corpo vai deslizar se ele estiver rotacionando, é outra história. Tá? Mas a força de atrito não altera. Tá? Ou você pode pensar em termos de pressão.
É pressão, é força sobre área. Por quê? Porque na sua cabecinha, quem sabe esteja passando a seguinte ideia. Bom, César, se você diz que o atrito depende das rugosidades e das forças intermoleculares, aqui você tem uma área maior, você tem mais rugosidades e tem mais moléculas para interagir com a palma da sua mão. Beleza. E aqui, César, você tem menos. Beleza. Porém, aqui, por essa área ser maior, esse controle remoto está pressionando menos a minha mão. Então, eles interagem menos. Esses dois materiais interagem menos, que um está pressionando menos o outro. Quando eu coloco assim, a área diminui, a pressão aumenta. Então, eles interagem mais. Então, aqui, eles interagem mais quando a área é menor, interagem menos quando a área é maior. Tá certo? Então, primeiro, a área, o atrito independe da área. Segundo, o sentido do atrito. O sentido do atrito é o mesmo da iminência de movimento. E não o mesmo sentido do movimento. É o mesmo sentido da iminência de movimento. Como é que é isso aí, Sérgio? Vamos lá. Eu vou colocar aqui um corpo sobre outro. Eu puxei o corpo A. Vamos supor que o corpo A leve o corpo B. Se o corpo A está levando o corpo B, é porque existe atrito entre A e B. A tende a escorregar para frente, então o atrito que B faz em A está para trás. Toda ação gera uma reação. O atrito que A faz em B está para frente. É só você ver que se A tende a escorregar, aqui ó, se A tende a escorregar para frente, o atrito nele está para trás. Se A tende a escorregar para frente, B em relação a A tende a ir para trás, o atrito nele está para frente. Então você tem na mesma situação o atrito no sentido do movimento e outro, um atrito no sentido do movimento e outro no sentido contrário. Tá? Então o atrito é sempre, mesmo não, no sentido contrário da iminência de movimento. Eita, foi mal. Contrário da iminência, a iminência de movimento. Contrário à iminência de movimento. Eu, quando vou caminhar, eu pego os meus pés, empurro o chão para trás. Na hora que eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente. Então, a iminência de deslizamento do meu pé é para trás. Por isso que o atrito nos meus pés é para frente. As rodas de um carro. Imagine que esse carro está se movimentando para lá. E ele tem a tração dianteira. Se ele tem tração dianteira, a roda do carro vai empurrar o chão para trás. Então o atrito na roda dianteira está para frente. Mas se o atrito, se a tração é dianteira, essa roda aqui ela é escrava, ela é levada para frente pelo sistema. Como ela é levada para frente, nela o atrito é para trás. Ah, Sérgio, então quer dizer que se a tração fosse traseira, o atrito na roda tracionada é para frente e na outra roda é para trás, exatamente. Por isso, Sérgio, que quando ele tem tração nas quatro rodas, o atrito ajuda pra caramba para ele sair de atoleiros. Pois é, porque se ele tivesse tração nas quatro rodas, se aqui também tivesse tração, o atrito seria para lá. Aí as duas rodas seriam empurradas para frente. Então, essa é mais uma curiosidade sobre a força de atrito. Beleza? Eu acho que já dá para a gente resolver os exercícios. Vamos lá. Deixa eu ver se tá legal aqui. Lindo. Primeira questão. A figura representa... Deixa eu ver se aquele negocinho tá aqui. Escada, tá não, ó. Não foi. Retado para riscar. Bom, seguiu. A figura representa um caixote transportado por um esteiro horizontal. Ambos têm velocidade do módulo constante.
suficientemente pequeno para que a resistência do ar sobre o caixote possa ser considerada desprezível. Pode-se afirmar que sobre esse caixote, na situação da figura, a gente tem o quê? Vê bem. Quais as forças agem nesse caixote? Bora lá. Atuando nesse caixote, se a velocidade é para a direita, tem que ter uma força levando esse cara para a direita. Porque na hora que essa esteira tende a ir para a direita, a caixa tende a escorregar para a esquerda. Então, quais as forças que vão agir nessa caixinha aqui? Primeiro, eita que tá horrível. Tá aqui, tá? Para baixo tem a força peso. E essa caixa está sendo levada para frente pela esteira rolando. Então ela tende a escorregar para trás, porque essa esteira vai para frente. Então sobre ela vai existir uma força de atrito apontando para onde? Para frente. Então, você tem peso normal e um atrito para lá. Você tem uma força de atrito atuando para lá. Esse atrito é o atrito que leva essa caixa a se movimentar junto com a esteira. Leva esse caixote a se movimentar junto com a esteira. Tá? Então você tem três forças aí: normal, peso e força de atrito. Vamos ao gabarito. Quatro forças? Não, três forças. Bora lá. Três forças. O seu peso, a reação normal da esteira e a força de atrito entre o caixote e a esteira no sentido oposto ao do movimento. Não, três forças. O seu peso, a reação normal da esteira e a força de atrito entre o caixote e a esteira no sentido do movimento. Verdadeiro. Beleza. Segunda questão. Um carrinho de brinquedo funciona por fricção. Ao ser forçado a girar suas rodas para trás, contra a superfície rugosa, uma mola acumula energia potencial elástica. Ao soltar o brinquedo, ele se movimenta sozinho para frente sem deslizar. Isso é super importante, sem deslizar. Quando o carrinho se movimenta sozinho sem deslizar, a energia potencial elástica é convertida em energia cinética pela ação da força de atrito. Ele quer saber se é atrito estático ou é atrito dinâmico. Primeira coisa, a maioria dos alunos já dança aí. Por quê? Porque vai dizer que é atrito dinâmico. Não é atrito dinâmico. Porque quando ele vê movimento, ele acha que é atrito dinâmico. Não é. Tá? Vê bem. Talvez você não lembre, mas a gente falou isso em sala virtual e na sala presencial. Quando você tem uma roda que está girando sem deslizar, você tem aqui em cima a velocidade da roda, 2V. No centro você tem uma velocidadezinha V. E aqui, se ela não estiver deslizando, a velocidade é nula. Se a velocidade é nula aqui, o atrito que vai agir aqui é o atrito estático. E não o atrito dinâmico. Então, isso foi falado em sala de aula. O atrito que vai atuar aqui é o atrito estático. Tá certo? Então, quando o carrinho se movimenta sozinho, a energia potencial elástica é convertida em cinética pela ação da força de atrito na roda. É isso? O atrito estático na roda devido à superfície rugosa. Então, o atrito estático vai ocorrer na roda devido ao atrito estático. Tá certo? Devido à superfície rugosa. Tá certo? Então, ó, deixa eu só conferir aqui, mas eu não vejo alternativa de não ser isso aí não, mas não custa nada. Deixa eu só pegar aqui de novo. Atrito estático na roda devido à superfície rugosa, estático, superfície não. Estático na roda, o atrito estático é na roda, ok? Devido à superfície rugosa, gabarito, letra B, sem estresse nenhum. Beleza? É isso mesmo. Tá? Porque os dois eram bem confusos, mas o atrito estático, ele quer saber que essa energia potencial elástica ela é convertida em energia cinética pela ação de quem? Do atrito estático na roda, devido à superfície rugosa.
é o atrito na roda que vai fazer a roda se movimentar. Beleza. Apesar de que, peraí, você vai acumular energia, girar suas rodas para trás. Então ele é forçado a girar as rodas para trás. Então na hora que ele gira a roda para trás, ele vai acumulando energia potencial elástica. Forçado a girar para trás, ele volta para trás. Acumula energia potencial elástica, soltar com que ele se movimento sozinho para frente sem deslizar. Quando o carrinho se mover sozinho sem deslizar, a energia potencial elástica ela é convertida em cinética pela ação da força de atrito estático na roda, devido à superfície rugosa. Beleza, perfeito. Vamos lá. 3. Um corpo de massa M está submetido a uma força F de 400 N horizontal, pressionando contra uma parede vertical. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e a parede é 0,5. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a força de atrito que a parede faz sobre o corpo em newtons é. Retalha essa aqui. Vê lá. Você tem aqui uma parede. Um corpo está sendo pressionado contra a parede por uma força F, tá? Você tem para baixo o peso e você tem para baixo, para cima, a força de atrito. E aqui é óbvio que você tem a força normal. Beleza? Ele diz que esse cara está em repouso, tá bom? Esse cara está em repouso. Vê bem. Se você pegar o peso desse corpo, ele é numericamente igual a essa força de atrito que está atuando aqui. Eu não sei se esse atrito é o atrito máximo, mas a força de atrito tem esse valor. É numericamente igual ao peso. Tá? Possa ser que seja a força de atrito máximo ou não. Mas uma coisa é certa, se o peso do cara, massa do corpo, 20, beleza? Gravidade 10. Beleza? César, por curiosidade, qual é o atrito máximo desse sistema? Bora lá. O atrito máximo desse sistema é μ vezes a normal. Nesse caso aqui, a normal é numericamente igual a F, que é quanto? 400. Você viu que bateu? Mas não necessariamente precisa bater. Não necessariamente o atrito na situação é igual ao atrito máximo. Por exemplo, se liga, se o peso desse corpo aqui fosse, se a massa dele fosse 15 kg, a força de atrito ficaria quanto? 150. Mas o atrito máximo continuaria sendo quanto? 200. Se o peso desse corpo fosse 150, o atrito nessa questão seria 150 e o máximo seria 200. Ele pediu qual é a força de atrito que a parede faz sobre o corpo. A força de atrito, ela é estática, ela tem que ser suficiente para equilibrar o peso. Agora, se a situação de iminência de movimento ou não, é outra história. Tá? Por coincidência, deu o mesmo valor. Então, por coincidência, quem fizesse multiplicando μ vezes a normal ou o peso, acertariam. Mas, repito, se o peso desse cara aqui fosse 150 newtons, se o peso dele fosse 150 newtons em vez de 200, a resposta seria 150. Se a massa desse cara aqui, vou fazer assim, faz de conta, vamos a outra situação, onde o peso desse corpo seja 50 newtons. Sabe quanto é que vai ser o atrito, quanto é que seria o atrito nessa questão? 50. Mas quanto é o atrito máximo? 200. Mas nessa situação ele só estaria aplicando quanto? 50, porque o peso só é de 50.
Então, cuidado. Foi muita coincidência. Quem aplica μ vezes a normal ou quem diz que o atrito é igual ao peso dá o mesmo valor. Tá? O mesmo, mas não necessariamente. Aqui, para resolver essa questão, você teria que dizer que o atrito era numericamente igual ao peso. A resposta não é 50, eu só supus a situação. A resposta vai ser 200, porque o peso desse corpo é 200. Massa vezes a gravidade. Mas não necessariamente tem que ser a situação de iminência de movimento, não necessariamente. Nesse caso aqui, também foi a situação de iminência de movimento. Beleza? Jóia. Próxima questão. Sobre uma caixa de massa 8 kg apoiada em repouso numa superfície horizontal, aplica-se uma força horizontal de intensidade 12 N. Então, vamos lá. Caixinha. Vou aplicar uma forcinha. Essa força é 12 newtons. Essa caixa tem massa 8 kg. E ele diz, verifica-se que no intervalo de tempo de 2 segundos a velocidade da caixa passa a ser 2 metros por segundo. Então essa caixa inicialmente estava em repouso, mas após 2 segundos, a velocidade dela passa a ser 2 metros por segundo. A pergunta dele é qual o valor da força de atrito entre a caixa e a superfície de apoio. Ele está dizendo que existe uma força de atrito aqui. Beleza, vai lá. Como é que eu vou resolver essa questão? Força resultante, massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? Força menos a força de atrito, que é igual a massa que multiplica ΔV por ΔT. Beleza? A força 12, força de atrito, que é igual a massa que multiplica ΔV por ΔT. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então a força de atrito vai dar exatamente 4 newtons. Força de atrito numericamente igual a 4 newtons. Beleza? E a nossa quinta e última questão. Vou apagar aqui para fazer. Na figura esquematizada, os corpos A e B encontram-se em equilíbrio. Beleza. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e o plano inclinado é 0,500 e o peso do corpo é igual a 200 newtons. Considere os fios das polias ideais e o fio que liga o corpo A é paralelo ao plano inclinado. Beleza. O peso máximo que o corpo A pode assumir é... Esse peso máximo significa situação de iminência de movimento. Tá? Não esqueçamos que nessa questão você vai ter aqui uma tração que vai ter a mesma tração aqui. Teremos o peso de B para baixo. Essa tração aqui, ela vai estar aqui, ela vai ser dividida por 2. T, peso de B, T, T sobre 2. T sobre 2 é a tração que vai puxar esse cara para cima. Para baixo eu tenho, a gente já fez isso hoje, Px, que é P vezes o seno. Para cá eu tenho Py. P vezes o cosseno. Normal para cima,
Só falta a força de atrito, tá? Só falta a força de atrito, beleza? Bom, bora lá. Tendência natural desse corpo é de descer, tá certo? Tendência natural desse corpo é de descer. Então ainda tem para cima aqui o atritozinho nele. Tendência natural desse corpo, bora lá. O peso aqui vai ser dividido aqui, vai ficar metade dessa tração, né? Tendência natural desse corpo aqui é de descer. E pode até subir. Vamos lá. Deixa eu colocar o atrito nessa situação, nessa posição, e aí a gente mexe nele depois, porque pode ter uma possibilidade. Vamos avaliar primeiro o corpo B. Vamos lá. Corpo B. Equilíbrio do corpo B significa que o peso de B é numericamente igual à tração, certo? O peso de B é numericamente igual à tração. Então, essa tração eu já sei que vai ser exatamente igual a 100 newtons. Então, a tração vale 100 newtons. Quando eu for avaliar A, eu tenho duas possibilidades. Vê bem, se T sobre 2 for maior do que o PX, se T sobre 2 for maior do que o PX, esse corpo tende a subir, aí o atrito está para baixo. Se PX for maior que T sobre 2, esse corpo tende a descer, aí o atrito está para cima. Então eu tenho duas possibilidades, eu preciso fazer as duas possibilidades. Então esse atrito que está aqui, na verdade, a gente ainda não pode dizer em que sentido ele está. Deixa eu repetir. Se o T sobre 2 for maior do que o PX, esse cara tende a subir, então o atrito nele está para baixo, vai ajudar o PX. Se o T2 for menor do que o PX, esse corpo tende a descer, aí o atrito está para cima. Então, vamos para a primeira possibilidade, vamos colocar o atrito ajudando o PX. Então eu ficaria com T sobre 2 é igual ao PX mais o atrito. T sobre 2 é igual ao PX mais o atrito. Pelos valores colocados aí, ele pede o máximo valor do peso. Se ele fala do máximo valor do peso, ele está dizendo que esse peso é tão grande que tende a levar esse sistema para baixo. Então eu vou fazer assim, avaliando agora o texto, ele pede o máximo valor do peso. O máximo valor de A, então A vai vencer esse T sobre 2. Então o atrito está para cima. Show de bola, entendi. Então, ó, como é a situação do máximo valor de A, o PX vai ser equilibrado pelo atrito mais T sobre 2. Perfeito, perfeito. Tá? Perfeito, entendi perfeitamente. Tá? Então o PX vai ser anulado pelos outros dois, porque ele fala de máximo. O PX vai ser P vezes o seno de θ. O atrito vai ser μ vezes a normal. Na aula de hoje a gente já mostrou que é normal no plano inclinado é igual a P vezes o cosseno, falei hoje. Tá? Mais T sobre 2, que é 50. Esse T é 100, T sobre 2 é 50. Tranquilo? Só repetindo o peso máximo. Na hora que ele diz que o peso é máximo, ele está querendo que esse cara tenda a descer, né? O máximo peso. Para ele tender a descer, o atrito tem que ajudar o T sobre 2. Então a minha primeira análise estava certa do atrito subir. Tá? Ajudando o T sobre 2. Então eu vou ficar com o peso desse cara, que é massa vezes a gravidade, vezes o seno de θ, que é 0,6. Igual a μ, que é 0,5. Massa vezes a gravidade, vezes o cosseno dele, que é 0,8, mais 50. Beleza? Tranquilo. Então, ó, 6m igual a 5m mais 50. Então a massa vai dar 50 kg. Se a massa vai dar 50 kg, é porque o peso do corpo é de 500 newtons.
Então, o máximo peso que esse corpo pode ter é de 500 newtons. Fechar a questão, gabarito, letra D, W. Tranquilo? Deixa eu sentar aqui para me despedir. Beleza, meu povo? Tá bom? Então, beijo no coração. Até a próxima. A gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau.